Olá, muito bom dia. Estou eu aqui de novo, trazendo mais uma palavra para que a gente possa meditar junto, né? Eu sei que você aí do outro lado da telinha, você assiste, eu vejo nos comentários e as pessoas comentam que são palavras suaves da palavra de Deus, algumas nem tanto, mas tudo é um aprendizado, né? Nós estamos aqui para entender o que Deus quer dizer de nós, né? E o que ele tem para nos ensinar. E bom que aprendamos com a palavra de Deus. Amém? Então, eu vou iniciar com a oração, vou orar por você, tá certo? Pai, em nome de Jesus, meu Deus, abençoe esse canal. Pai, toma nas tuas mãos cada uma das pessoas que receberam essa mensagem no dia de hoje, para juntos, Senhor, estarmos orando, se purificando, aprendendo, entendendo aquilo que o Senhor deixou de mais puro, aquilo que o Senhor deixou aqui na terra, para que servisse de aprendizado para uma vida futura. Oh meu Deus, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Pois é, querido, eu estava comentando com vocês que algumas pessoas me escrevem e gosta. Eu gostaria que você continuasse nessa meta. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá certo? Para mim entender mais ou menos qual é a dinâmica, o que está causando, você está entendendo? Essa palavra dentro da sua casa, dentro do seu coração. Hoje nós vamos falar de 1 Coríntios. Era uma palavra um pouquinho mais, ela era um pouquinho grande, eu fiz uns comentários na igreja, mas eu reduzi aqui porque o tempo também é reduzido, então eu vou ler só do capítulo 5, do versículo 5 até o 9, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 5 até o 9, que diz assim: afinal de contas, quem é ministro pelos quais creste? E isso conforme o que o Senhor determinou para cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta, o que rega são só um. E o que recebe o seu galardão, recebe segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Amém? Então, você acaba de ouvir que nós somos um projeto do Senhor e um projeto bem firmado, bem solidado, né? É um projeto constante que faz parte do nosso dia a dia, vamos dizer assim. Porque, queridos, diariamente nós temos que buscar esse Deus. Eu vi na internet um rapaz fazendo uma parábola sobre o GPS. Cara, como eu gostei daquilo, bacana. Ele disse que você bota o GPS para um caminho que você não conhece, senão, se é um caminho rotineiro que você sabe, não é necessário. A gente tem até um dizer, para lá eu vou até de olho fechado, não é verdade. Mas existem essas metáforas, né? E você bota o GPS para onde você quer ir, você fica olhando, vira para a esquerda, agora vira para a direita, mais adiante tem um buraco, né? Então, a gente fala de uma lombada também, então dá esse alerta. Queridos, a palavra do Senhor, ela é a mesma coisa. Nós temos que estar atento no volante, na direção da nossa vida cotidiana. E nós temos que olhar o nosso GPS, que é o Senhor, consultar Ele. Para onde que iremos? Como é que o Senhor quer que iremos? Qual é o projeto do Senhor para nós? Estamos fazendo a coisa certa? Estamos obedecendo? O Senhor está contente com aquilo que desenvolvemos na nossa vida diária? Então são essas perguntas que nós passamos por cima. A gente esquece de estar consultando Deus, de perguntar ao Senhor.
Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu estava examinando sobre essa palavra, ela se estende mais um pouco, mas aqui eu vou resumir. Que o Senhor disse através de alguns profetas, Jeremias, Isaías, né? Falou através de Paulo, né? Que antes que nós nascêssemos, o Senhor já conhecia. Antes que fosse formado, o Senhor já chamou pelo nome. Ele chegou a falar para Isaías, para Jeremias, antes que tu viesse ao mundo, eu já te santifiquei. Chamei pelo nome e santifiquei. Ai, querido, que projeto lindo. Esse projeto, ele falou para Jeremias, entendeu? Para ele repassar, para ele santificar outras pessoas. Entende? Então, por isso a insistência de falar, de querer, não é se exaltando, é dizer, é necessário que o homem, ele tenha um tempo para o Senhor. Nós só pegamos o GPS quando nós estamos, não vou dizer perdido, mas nós pegamos o GPS quando não conhecemos, não é? Você conhece como é o reino do céu? E para chegar lá? E vida futura? Mas qual o futuro, irmão? O futuro é morte. Nasceu, morreu. Não é assim que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus fala de um novo nascimento. Entende? A palavra de Deus diz que nós temos um futuro lá no céu. O Senhor fala lá em João 14. O livro de João foi dedicado em falar das promessas do Senhor, né? De que o Senhor ia preparar lugar, aquele que o Pai me deu, jamais alguém tomará, entendeu? Então, esse vínculo, né? O Senhor tomou você, alcançou você, pagou os nossos pecados, levou as nossas dores. Você não deve nada. Quando fala pagou os nossos pecados, levou, ele levou para a cruz. Então, ele tirou uma dívida que nós não poderíamos pagar. Quem pode ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia? Mas o Senhor fez isso, abreviou, para que você entenda. Essa palavra não é abreviou, ele trouxe a público, entende? Para que você tivesse um GPS na sua mão, você tivesse uma Bíblia, você tivesse sempre alguém sério. Tá cheio de pilantra aí dizendo que é pastor e não é, tá certo? Tá cheio de apóstolos, de pessoas, entendeu? Faturando muito, se aproveitando de pessoas inocentes, certo? Correndo atrás daquilo que não conhece e se perdendo cada vez mais. Deixa eu falar uma coisa sobre GPS. O GPS, você pega sentido, eu vou falar tipo metáfora, tá bom? Para um lugar, não sei, eu não vou citar nome, mudei de ideia, não vou citar nome. Mas você bota o GPS para um lugar que você vai, uma cidade portuária, uma cidade que tem um fluxo grande e que o acúmulo de corrupção, de bandido, seja frequente lá. E você vai, digita o GPS errado, ou você não confundiu, não ficou olhando, acompanhando ali, e de repente você entra para um lugar errado. Aí você diz, cara, o problema foi no satélite, foi no GPS, o que aconteceu? Eu fiquei displicente, eu não cuidei, não olhei, e estou aqui em um lugar onde eu não poderia estar, sou desconhecido, tem facções, e como você? E você está em mais lençóis, né? Assim, numa situação difícil. Assim é o reino do céu. Se você não buscar a Bíblia, para você estar lendo, buscando o Senhor, a presença de Deus, às vezes a gente vai parar em lugar que você não quer ir. Entende? Então, o Senhor fala que a intimidade que Ele tem para conosco, ela é enorme. Ele diz lá em Deuteronômio, eu me deixarei achar, e eu quero ser achado de vós. Olha que coisa linda, entende?
para que você busque, para que você sinta uma necessidade. E nós só buscamos o Senhor pela necessidade, não sei porquê. Quando nós estamos no bem bom, eita, tudo é eu. Eu de mim mesmo, falo coisas minhas, eu sou tal. Nós esquecemos do nosso Senhor. É necessário. Senão o egoísmo, ele toma conta de nós. Eu peguei algumas referências aqui, eu vou ler para os irmãos, tá bom? No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo de número 15, a palavra de Deus diz assim: quando, porém, aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe, Ele me separou e me chamou pela sua graça. Paulo escreve isso aos Gálatas. Entende? Para que você entenda. Ah, irmão, mas como foi que Deus chamou antes, lá do ventre da mãe de Paulo? E ele matava os crentes, perseguia. Irmãos, tudo é um projeto do Senhor. Entendeu? E nós temos que entender o uso dele. Tudo tem um bem. O mesmo Paulo escreve em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que o buscam, daqueles que aderem. Entende? Nada é por acaso. Nós não temos tempos. Não temos. Para a leitura nós não se dedicamos. Convenhamos que fica complicado, não é? Já viu aquele ditado: cada um puxa sardinha para o seu lado? É porque ninguém se condena, ninguém senta aqui num trono, numa cadeira e vai dizer: eu pequei, me condene, eu quero me disciplinar, entendeu? Eu sou isso. Não, as pessoas dizem: eu sou inocente. Não é? Mas deixa eu te falar, o Senhor, ele foi condenado por um pecado que ele não tinha. Ele levou os nossos pecados. Por isso que ele disse: vinde a mim. Todos que têm, né? Todos os que estão cansados, sobrecarregados. E ele disse: eu vos aliviarei. Então, essa carga seria pesada para nós, mas o Senhor levou. Entende? Nós estamos falando disso. Nós estamos falando desse Jesus. Nós estamos falando de uma promessa, irmão, mas a minha promessa não chega, não é o que a gente... É brabo esperar, é complicado. A história de Moisés, eu costumo falar isso. E havia uma ordem para aqueles escravos israelitas que chega de homem, agora só sai mulher. Já tem homem demais. E as escravas receberam, que as escravas, as parteiras receberam, entendeu? Foram incumbidas de todo menino macho eliminar. Mas assim, Deus já começou a atuar naquelas pessoas sem nem conhecer Deus. Ela tinha os deuses delas lá, os pagãos lá. Então chegaram lá para a mãe de Moisés. E quando viram o garoto, temeram. Isso é diferenciado, bonito, formoso. Ninguém vai matar, não. Entendeu? Elas temeram o Deus de Israel. Então o menino viveu. Se vira com teu filho, faz o que tu quiser. E elas foram embora. Entendeu? E o menino nasceu. E depois, quando não podia mais criar, ela botou lá, fez um becinho lá e forrou com tatume lá para não entrar água e soltou no rio, seja o que Deus quiser. Quando o projeto é do Senhor, você pode jogar na água, você pode jogar no monte, é do Senhor, querido, ele toma conta, não é seu. E Deus prepara a filha do faraó, que estava tomando banho, pegou o bebê, levou para estudar, entendeu? Tinha a meninazinha que acompanhava, Deus usou a menina. Tem uma ama de leite, conheço uma mulher que ganhou neném esses dias, ela pode amamentar, depois ela vem buscar. Deu tudo certo, como pode? Vai estudar essa palavra de como pode? Da onde que saiu isso?
Aí Moisés passa 40 anos, chega lá, já soldado, aí tem um soldado batendo num dos irmãos dele, com o irmão lá, e ele, não aceito isso, né? Mata o soldado, enterra lá. Depois, no outro dia, ele chega lá, os irmãos estão brigando, não brigam entre si, busca o nosso Deus. Foi assim que eu aprendi. Ah, você está na boa, Moisés, você nem pertence a nós, você já vem o julgamento, né? Então, quem é você? Você é nosso líder, você é nosso pai, é você que manda. E Moisés se viu em maus lençóis, saiu, foi para Midian, casou, uma nova vida, Deus chama ele, entende? A Bíblia diz que foi 40 anos ali, trabalhando com ele. Depois ele pega, leva aquele povo de Israel, abre o mar, leva para o deserto, muito trabalho, mais 40 anos, 80 anos de preparação para o Senhor levar. Aí o Senhor chega aqui, Moisés sobe no morro, olha lá, mas Senhor, não vou, não, daqui para frente Josué leva, você agora vai comigo, você vai ser levado, eu vou te levar. 80 anos de preparação, entende? Projeto. Jesus passa 30 anos, né, se preparando ali, preparando o solo, preparando o edifício, não é? Em 3 anos e meio ele prega o evangelho, é crucificado e volta para o seu lugar. Então, assim, Deus tem um projeto na tua vida e esse projeto às vezes demora, mas o projeto é de Deus, você é um instrumento. Muitas das vezes nós mesmos crentes não aceitamos isso. O Senhor não chamou para nós fazer festa todo dia. Mentira, conversa fiada. Ah, irmão, eu vou aceitar Jesus porque os crentes vivem numa vida boa. Filho, nós somos vulneráveis. Nós somos irmão e co-irmão de vocês. A diferença foi porque deixamos ser alcançados pelo Senhor, se arrependemos dos nossos pecados, é assim que a palavra nos rege, entendeu? E estamos vivendo essa nova vida. Olha o que diz aqui no livro de Efésios, capítulo 4. Veja bem o que Paulo escreve também aos Efésios. Ele diz assim: pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo tinha essa consciência. Irmão, mas vamos falar de Paulo de novo. A preparação de Paulo foi braba. Foi. Mas quando o Senhor precisou, Paulo estava lá, não estava? Depois foi julgado. Depois foi degolado, não foi? E foi morar com o Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele tem o quê? Prazer. Prazer aonde? Na morte. Na morte de quem? Na morte do crente. Lindo, né? O que dá prazer ao Senhor? Você sair do sofrimento. Você chegar lá e eu completei a carreira. Eu venci. Eu vivi um bom combate. O combate contra o pecado, contra o mundo do fácil, o mundo do egoísmo, eu faço, eu sou, entende? Pois é. Então deixa eu te dizer, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E ele chegando lá na igreja de Corinto, ele abriu a igreja, né? Apolo fica lá, ele sai abrindo outras igrejas, eu falei aí de Gálatas, de Efésios, né? E muitas outras, né? Paulo continua o trabalho, o Senhor estava ali, o projeto de Deus na vida dele, você entende? E Apolo ficou lá e as pessoas começaram, não, eu sou de Paulo, foi ele que começou, outro, não, eu sou de Apolo, ele continuou. Aí Paulo chega no misericórdia, onde é que vocês querem chegar? Que ministério é esse? Ministério de Paulo? Não, já tem o meu. Ministério de Apolo? Não, Apolo já tem o dele. Ministério da igreja? Não, a igreja é do Senhor. Vamos viver o ministério do noivo.
viver o ministério do Senhor que está dentro do nosso coração. Você foi selado. Para de viver o eu sou, o egoísmo. Vamos viver o projeto de Deus. Vocês lembram de Filipe? Lembra? Filipe, ele teve todo o tempo ali com o Senhor. Depois ele é transladado ali do mar e é levado e ele ganha o eunuco ali. Quantos ele não ganhou? Foi escrito só o do eunuco ali, que não estava entendendo nada e aceitou Jesus ali e foi batizado ali. Foi maravilhoso, convenhamos. E logo depois ele foi morto. Foi um dos primeiros mártires, né, do Senhor. Mas teve uma preparação, teve uma base, teve um alicerce. O Senhor preparou. O Senhor teve prazer, entendeu? De receber. Lembra da parábola dos talentos? Que reflexão maravilhosa, né? O Senhor dá 5 a um, dá 3 a outro, dá 1 a outro. Chega de volta, o que tem 5 multiplicou. Eita, servo maravilhoso, tu trabalhou, tu fez a obra, não foi? Pegou o que tinha 3, multiplicou. Quando chega no que tinha 1, a decepção. Você não multiplicou. Ele disse, não, eu sei que tu é rigoroso, eu sei que tu colhe onde não plantas. Tu é o quê? Rigoroso. Que coisa! Aí o que ele fez? Ele enterrou o talento. Se Deus te deu um talento, irmão, poxa vida, o que você pode fazer com talento? Abrir igrejas, pregar o evangelho, ir para a praça, dar a paz, buscar a felicidade, falar desse Deus maravilhoso. E da contradição entre ele e esse mundo é horrível, é bem distante, entendeu? Então, eu queria falar dessas coisas para os irmãos, certo? É maravilhoso, querido. É maravilhoso. Esse Deus, ele é grandioso. Eu ainda peguei aqui uma parte de Jeremias só para os irmãos entenderem, tá? Jeremias, vou pegar aqui só um pouquinho. Jeremias 1, tá? Versículo de número 4. Ele diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, 5, antes que eu te formasse, vamos lá, no ventre eu te conheci, antes. Então o projeto foi antes que ele fosse embrião, né? Embrião. Antes do nada. Entendeu? O Senhor disse, eu vou fazer. E eu tenho um projeto para ele. Então, o que é que eu entendo? É que você não é um ator na vida. Entendeu? Essa luz que brilha sobre você, aproveita ela. O Senhor disse, aproveita a mim enquanto há dia. Entendeu? Porque vai chegar uma hora e é em breve. E vocês me procurarão e não me acharão mais. Entende? Então, a vez é agora. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que tu saíste da madre, eu te santifiquei. Eita, cara. Fantástico. Eu te santifiquei. As nações, dei a elas a você como profeta. Tu recebe? Você é profeta de Deus, você é santificado. O Senhor te chamou pelo nome. Antes de tudo. Então, a palavra de Deus diz o quê? Que nós temos que servir esse Deus, não é? Então, versículo 8 ele diz, ora, o que planta, o que rega, são um, e cada um receberá o seu galardão conforme o seu trabalho. Tu não perde nada em trabalhar para o Senhor. Tudo é teu.
o Senhor te dá de volta. O teu galardão é teu, o teu prêmio. Tá certo? Para encerrar, versículo 9, até porque o tempo já foi embora, querido, ele diz assim: pois nós, Paulo está falando dele e os demais, nós, eu, Apolo e muitos outros, nós somos cooperadores de Deus. Vou falar mais uma parábola aqui. Quando um ente, como uma pessoa, liga e diz: ora por mim, eu vou me operar, eu vou fazer uma cirurgia, ora por mim. E nós temos que orar por ele, nós temos que orar por a equipe, os cooperadores, né? Os enfermeiros. Nós não vamos orar pelo bisturi, vamos orar por as pessoas que estão ali sendo usadas por Deus para fazer o bem, não é? Orar por uma equipe. Então ele disse: nós oramos por vós. Ele diz: nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício bem firmado, edifício do Senhor. É isso que está escrito: edifício de Deus. Você é lavoura, lavoura produz. Você é edifício bem firmado, sólido. Você levou um tempo para que o Senhor te fizesse a base, não foi? Depois ficou aquele prédio bonito, não foi? É isso que você é para o Senhor. Tá bom? Agora deixa eu te dizer uma coisa fantástica, maravilhosa, é que a lavoura produz. E o agricultor é o Senhor. Ele que cuida de você. Tá bom? Hoje você é um edifício. Hoje você é propriedade de Deus. Amém? Guarda isso no teu coração. Abraça essa verdade. E nós estamos juntos. Junto em amor, junto em oração. Tá certo? Eu oro por você, vocês oram por mim. E vamos trabalhar junto para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Vou fazer uma pequena oração agradecendo a Deus por mais uma vez estar aqui junto com vocês. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu estou orando, Senhor, por essa lavoura. Eu estou orando hoje, Senhor, por esse edifício. Eu estou orando hoje pelos cooperadores que junto formam uma base, uma alicerce, estão juntos para fazer o trabalho do Senhor. Pai justo, em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém, querido. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.